Vamos orar para nós iniciarmos nosso tempo de meditação, hoje em Romanos 12. Vamos orar? Pai, bendito seja o teu nome, nós queremos engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor é bom sempre, em toda e qualquer ocasião. Nós queremos bendizer o teu nome, porque estamos todos guardados no Senhor, estamos todos protegidos no Senhor, estamos todos escondidos no Senhor, estamos agora abrigados debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo. Estamos debaixo da sombra do Onipotente. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor agora envie os teus anjos, envie, ó Deus, o teu Espírito Consolador. Na verdade, Pai, o teu Espírito Consolador já está na vida de cada um dos teus filhos, porque ele habita aí, o Senhor habita em cada um de nós. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo habitando dentro de nós. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, que o Senhor mesmo leve cada um dos teus filhos ao descanso agora, ao descanso, Pai. No nome de Jesus, que cada um possa sentir o fluir dos teus rios sobre cada um deles, ó Deus, que haja um fluir muito especial do Senhor nessa noite, que toda aflição seja levada agora, toda preocupação seja levada agora. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a subir para lugares mais altos no Senhor. Ajuda-nos a acessar esses lugares altos onde o Senhor nos quer assentados, acima de principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Ajuda-nos a acessar agora estes lugares, ó Deus, em nome de Jesus, para que cada um dos teus filhos possa receber do Senhor nessa noite, nesses lugares altos, ó Deus, uma porção que traga não apenas descanso, mas traga também encorajamento, traga, Deus, coragem, traga força, fortalece os teus filhos, nutre a cada um dos teus filhos nessa noite com uma porção especial da tua palavra, meu Deus, no nome de Jesus, que cada um, ao terminarmos esse encontro hoje e depois deixe o encontro da intercessão, Pai, que cada um possa se sentir fortalecido no Senhor. Vencemos o dia de hoje, estamos vivos, estamos protegidos, guardados no Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa situação tão diferente pela qual estamos passando, são apenas circunstâncias e é passageiro. Estamos passando por isso. Lá na frente vamos olhar para trás e vamos contemplar que o Senhor esteve nos carregando durante todo esse tempo, que o Senhor esteve nos protegendo durante todo esse tempo e por isso chegamos lá na frente. Agora, Senhor, estamos no meio da circunstância. Agora estamos no meio do acontecimento. E talvez não podemos enxergar tudo como o Senhor vê. Mas, Pai, eu te peço no nome de Jesus que nessa noite sejamos todos elevados a um lugar alto, para que possamos contemplar a beleza da tua santidade, para que possamos contemplar a bondade e a misericórdia do Senhor, que nos perseguem o tempo todo. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. É o que a tua palavra nos diz. E cada um acesse essa bondade, essa misericórdia. Cada um possa contemplar essa bondade e misericórdia e exaltar o Senhor. Nessa noite, Senhor, quando formos descansar, quando formos nos deitar para dormir, nós queremos, ó Deus, nos deitar para dormir exaltando o nome do Senhor e declarando Ele é o Senhor e para sempre vai reinar na minha vida, na minha casa, na vida dos meus familiares, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma alegria ter esse encontro com você, um prazer muito grande poder compartilhar a palavra com você, poder ser instrumento de Deus para a sua vida. É uma alegria poder contribuir para que você seja edificado, fortalecido no Senhor. É de fato uma alegria. Esse tempo tem sido muito prazeroso, muito enriquecedor para mim e eu creio para muitos de vocês também, se não para todos, né? Então, vamos para Romanos capítulo 12, para a nossa primeira etapa hoje, né? Compartilhando a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Dona Késia, sentimos sua falta ontem, mas já vi você falando aí, dedicou um tempo de qualidade lá para a Érica,
Graças a Deus, ela precisa mesmo, né? Deus te abençoe por isso, por esse tempo dedicado a ela e que você colhe os frutos, em nome de Jesus, né? Bom, ontem, quando nós encerramos nosso tempo de estudo, nós descobrimos, ou pelo menos contemplamos de uma forma diferente Romanos 11. Foi maravilhoso, né? E ver Paulo deslumbrado com a bondade de Deus, ver Paulo deslumbrado com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus, né? Com a forma de Deus julgar as coisas, muito diferente da nossa forma, foi impressionante, né? Impressionante ver a percepção que Paulo tem quando ele pergunta, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? E ele depois declarar, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tremenda a forma como ele encerra essa etapa da carta que nós chamamos capítulo 11, né? E agora, começando a nova etapa, o capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois. Bem, rogo-vos, pois, está ligado a toda essa beleza da compaixão de Deus, essa misericórdia do Senhor, essa mente sábia que nós não conseguimos de jeito nenhum alcançar, né? Essa sabedoria, esse conhecimento, os seus juízos, os seus caminhos. Quem vai entender os caminhos de Deus, né? Então, diante dessa admiração toda, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala da renovação da mente, a palavra aqui é anakainosis, né? Anakainosis, e fala de restauração, de renovação, de completa mudança. Completa mudança. Então ele está nos convidando para mudar a nossa maneira de pensar. Diante dessa sabedoria de Deus, diante dessa capacidade de Deus de exercer misericórdia quando nós não queremos exercer misericórdia, não é? Diante dessa capacidade de Deus de amar quando nós não conseguimos amar, não é? Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto inteligente. Irmãos, nós não cultuamos com as emoções. Nós não podemos cultuar a Deus apenas com as nossas emoções. É claro que nós vamos nos emocionar em algum momento, não é? Diante da presença de Deus, às vezes choramos, às vezes rimos, às vezes dançamos, às vezes saltamos. Isso é uma realidade, porque a nossa alma é tocada, as nossas emoções são tocadas, mas o nosso culto é um culto inteligente. Nós adoramos a um Deus em quem cremos, nós adoramos a um Deus que está vivo, né? Nós não estamos aí, como o próprio Paulo vai dizer em outro momento, esmurrando como que no vento, né? Dando murros ao vento. Na nossa proposta não é essa, o que acontece não é isso enquanto adoramos, né? Enquanto adoramos, estamos nos conectando com o nosso Deus, estamos manifestando a nossa alegria de saber que Ele é o nosso Deus, amém? Oi Lília, boa noite, Deus abençoe. Miciane, boa noite, Deus abençoe, sejam bem-vindas, sejam abençoadas com Romanos 12 na vida de vocês, em nome de Jesus. E então Ele nos chama, né? Exatamente, adoração com entendimento, isso mesmo. Ele nos chama para termos uma mente transformada, mas uma mente restaurada, uma mente renovada, não é? Uma mente restaurada. E o objetivo de termos uma mente restaurada é que possamos compreender ou experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Entenda uma coisa, o que é que precisa ser restaurado? Tudo que precisa ser restaurado é aquilo que de alguma forma foi deteriorado, foi contaminado, foi quebrado, né? Foi destruído. Então precisa ser restaurado. Restaurar é devolver
à forma original, não é? Então, quando a proposta de Paulo aqui, quando ele nos faz essa proposta de termos a nossa mente, né, restaurada, sermos transformados por uma mente restaurada, é recebermos uma mente como ela foi criada originalmente. A nossa mente foi criada para ser submissa à vontade de Deus. A nossa mente foi criada para ser dependente de Deus. Mas o pecado nos fez independentes de Deus. Quando Paulo nos chama para essa renovação, ele está dizendo: permita Deus devolver a você a mente que você tinha na eternidade, a mente dependente dele. Não é? Paulo está nos chamando para isso. Porque com uma mente dependente de Deus, aquela mente que vai consultar o Senhor o tempo todo, à medida de qualquer necessidade que eu tenha, essa mente dependente de Deus é que vai me levar a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, cada membro tem a sua função no corpo. Nenhum membro é desprezível. Nenhum membro é ignorado. Nenhum membro é relegado a segundo plano. Não. Cada membro do corpo tem sua função muito específica e deve ser cuidado. Né? Você não descuida de nenhuma parte do seu corpo. Então entenda, Jesus, que é o cabeça desse corpo, também não descuida de nenhuma parte desse corpo. Então, embora nós sejamos muitos e por isso mesmo tenhamos funções diferentes, aquilo que Deus nos deu como função no corpo deve ser feito com zelo, deve ser feito com alegria, né? Deve ser feito com liberalidade, com dedicação. Né? Então, essa é a proposta, sermos um corpo que funciona e que funciona bem. Eu gosto muito de usar figuras para trazer luz sobre coisas que talvez não estejam muito claras ou que podem ser explanadas de uma outra forma. Né? Então, sobre as questões do corpo, você nunca viu nenhum dos seus dedos da mão reclamar quando um cisco cai no olho e você tem que levar a mão aos olhos para poder limpar. O dedo não fica lá reclamando: mas eu vou limpar esse olho e tal. Não, não tem isso. Você não vai ouvir o seu nariz reclamar porque tem que segurar os óculos, não é? Ou as orelhas reclamarem porque as hastes dos óculos passam por ali. Não existe isso. O corpo simplesmente cumpre a sua função e as coisas vão fluindo, o corpo vai funcionando e funcionando bem. Você às vezes ingere coisas que são prejudiciais à sua saúde. Por exemplo, você toma refrigerantes. O refrigerante é prejudicial à sua saúde. Para cada copo de refrigerante que você toma, você precisa beber 32 copos de água. Meu Deus, é muita coisa a proporção, né? Por quê? Porque o refrigerante tem uma dose alta de sal e uma dose alta de açúcar. E aí, quando você toma um refrigerante, você precisa ajudar os seus rins no processo de filtragem desse refrigerante. Né? Você precisa colaborar para que o seu sangue se torne mais fluídico e que a glicose circulante no sangue não machuque as suas veias por dentro. Não é? E o seu corpo faz isso tudo sem reclamar. Ele filtra esse refrigerante cheio de sal e açúcar que você tomou e não reclama. É claro que ao longo dos anos de vida, o seu corpo vai sendo ferido por você mesma.
ou por você mesmo. E aí você vai colher a consequência dos seus atos. Mas não é o corpo reclamando, ele só está machucado. Ele só não consegue mais exercer as funções dele como exercia no princípio. Assim é o corpo espiritual. Então, tudo que eu fizer, eu devo fazer para que haja saúde no corpo. Rafael, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Estamos meditando em Romanos capítulo 12, chegamos agora ao versículo 9. Você é bem-vindo, viu, querido? Deus te abençoe. E ele continua: o amor seja sem hipocrisia. Hipocrisia. Essa palavra hipocrisia é a mesma palavra usada para teatro, né? Então, quando as pessoas iam se apresentar numa peça de teatro, né? Então elas eram aquelas pessoas mascaradas, né? Então a hipocrisia tem esse mesmo sentido da máscara, sabe? Da pessoa do artista que vai se apresentar numa peça teatral, né? Então o amor seja sem máscara, sem hipocrisia, sem fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É tremendo como Paulo é tão pastoral com a igreja, como ele é amável com a igreja, como ele chama a igreja para um estilo de vida cheio do amor de Deus, né? E aqui é exatamente isso que ele está fazendo de novo. Depois de ter um tempo aqui já, nós estamos caminhando 11 capítulos já, Paulo combatendo as tendências de judaísmo, as tendências de apego da lei, né? Ensinando o apego ao amor, né? À fé, à graça, né? Agora aqui ele vem pastoralmente abraçando a igreja de Roma e dizendo: olha, amados, vamos nos amar sem fingimento, vamos nos tratar cordialmente, né? Vamos nos apegar ao bem como uma forma de ficarmos livres daquilo que é mal, aquilo que não presta, né? Vamos preferir uns aos outros em honra, sabe? Não desonre o irmão, né? Prefira honrar o irmão em qualquer situação que seja. Elvis, boa noite, Deus te abençoe, amado. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui, irmãos, tem demonstrações fortes de amor. Você sabe se ama uma pessoa quando você se alegra com as vitórias dela, quando você chora com as tristezas dela. Às vezes chorar com quem está chorando não é muito difícil, mas se alegrar com quem está se alegrando, às vezes não é tão fácil, né? Então, ele está nos exortando aqui, nos encorajando. Alegre-se com aquele que está alegre agora. Chore com quem está chorando. Não é isso que nós temos feito, amados, no nosso tempo de intercessão? Nós estamos chorando com esses irmãos que estão necessitados, mas também estamos nos alegrando a cada vitória. A igreja precisa ter esse comportamento. A igreja precisa ter esse estilo de vida. Às vezes as pessoas não conseguem se alegrar com a vitória do outro. Tem dificuldade. Às vezes o que vem para o coração é raiva porque o outro está vencendo. Às vezes vem inimizade. Às vezes vem inveja. Não é? Sim, Adriano, isso mesmo. Gentileza, né? Empatia, reciprocidade são gestos de Jesus. E Paulo está repetindo aqui. E tremendo, tremendo. E ele não está repetindo isso apenas para fazer como Jesus, mas para ser exemplo, né? Nós vamos ouvir o próprio Paulo, através das Escrituras, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Certamente Paulo queria imitar Jesus o tempo todo para se tornar modelo dos demais, o tempo todo, né?
Então, ele está nos convidando para esse estilo de vida, né? A abordagem de Paulo a partir agora do capítulo 12 e os próximos capítulos, nós vamos ver Paulo nos encorajando muito, nós vamos ver Paulo tratando muito assim do perfil de comportamento que a igreja deve ter, né? Como a igreja deve se manifestar no meio da sociedade, como é que a igreja agora se comporta, já que entendemos a questão da lei e da graça. Então vamos entender que a igreja tem um papel que deve ser levado a sério, né? Lamentável sim, Kézia, quando essas atitudes não são praticadas entre os santos. Verdade, é triste, né? É triste você ver alguém que não se alegra com a sua vitória, né? Você chega contando um testemunho, né? Contando aquela bênção que Deus trouxe para você, e aí ao invés da pessoa vir te abraçar, congratular-se com você, dizer, oh, Kézia, que vitória tremenda, glória a Deus, que bênção, estou muito feliz por você. Às vezes o que você percebe é um sentimento hipócrita, ou um comportamento, uma atitude hipócrita, né? A pessoa até diz que se alegra, mas não existe alegria no coração dela de verdade. Isso é lamentável, é muito triste, né? Bom, versículo 16. Sim, verdade, Camila. Às vezes, mesmo dentro da igreja, é necessário assumir diante de Deus e pedir um coração assim. É verdade. Senhor, eu não tenho esse coração, mas eu preciso alcançar porque eu sou filho do Senhor. E o seu coração é assim. Então me dê um coração, né, que seja semelhante ao teu coração, um coração que consiga amar as pessoas. Porque, irmãos, quem é que nós precisamos amar? Nós precisamos amar os não amáveis, aqueles que ninguém quer amar. São estes os que nós temos que amar, né? E nós queremos amar aqueles que facilmente qualquer pessoa ama. Aí que vantagem tem nisso, né? Nós precisamos amar os não amáveis. Temos que pedir a Deus, sim, um coração amável, capaz de amar os não amáveis, né? A começar por nós mesmos, né? Você se acha uma pessoa tremenda, mas será que é? Quando você olha para o espelho e quando você vai conversar com você mesmo, eu não sei se você tem essas atitudes assim de conversar com você mesmo, né? E falar para você dos seus problemas, falar para você das suas dificuldades, falar para você das suas limitações. Eu não sei se você tem essa prática. Essa é uma prática necessária, nós precisamos cultivá-la. Olhar para mim e falar, Geraldo, misericórdia, meu filho. Não é possível que você ainda se comporta desse jeito. Não é possível que você ainda está tendo esse tipo de reação. Se converta, se arrependa. Não é? Então, precisamos sim chegar diante do espelho e interrogar-nos a nós mesmos e nos posicionar de forma correta, não é? Nos permitir uma sondagem, uma autocrítica, para que o Espírito de Deus esteja sempre em liberdade para nos convencer, para nos quebrantar, para nos levar para mais perto do Pai e para nos usar em favor de outras pessoas, não é? Mas se eu não tenho essa capacidade de autocrítica, se eu não olho para mim mesmo, se eu prefiro olhar para o outro e apontar o dedo principalmente, dificilmente o Espírito Santo vai conseguir me usar. Dificilmente eu serei um servo útil. Eu só vou fazer aquilo que me é mandado. E a Bíblia diz que aquele que faz só o que lhe é mandado é um servo inútil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança,
Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meu Deus. É muito forte, né, meu irmão? É muito forte, minha irmã. Esse desafio proposto a nós, esse desafio de ser cristão, de ser discípulo de Jesus, é realmente um desafio de alto nível. Ser crente é fácil, porque até o diabo é, não é? Mas ser discípulo de Jesus, e ser discípulo significa manter as mesmas disciplinas, né? Então, Jesus tinha disciplinas claras, Jesus tinha a leitura e a meditação da palavra, Jesus tinha a adoração, Jesus tinha o jejum e a oração. 5 disciplinas básicas que todo discípulo de Cristo precisa cultivar, não é? Então, ser discípulo de Jesus é desafiador, é desafiador. Eu sou desafiado todos os dias a mortificar a minha carne. Eu sou desafiado todos os dias a carregar a minha cruz. Eu sou desafiado todos os dias a negar-me a mim mesmo, quebrar a minha própria vontade, para fazer aquilo que agrada a Deus. Todos os dias, todos os dias. Eu sou desafiado a depender de Deus nas menores e menos importantes decisões. Isso é viver como discípulo de Cristo. Como discípulo de Cristo, eu quero repetir o estilo de vida de Jesus. Então, ter o mesmo sentimento de uns para com os outros, não é? Em lugar de ser orgulhoso, condescender. Meu Deus! Experimentar com os outros a força daquilo que arrebata, aquilo que fascina. Render-se, submeter-se às coisas baixas, condições, empregos. Condescender, estar na mesma condição. Algumas vezes você vai ter que descer de um lugar alto para alcançar, acessar o irmão que está embaixo. Romilda, Deus te abençoe, seja bem-vinda, boa noite. Às vezes você vai precisar descer. E descer aqui não significa descer espiritualmente. Mas às vezes há pessoas que têm uma compreensão tão distante daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, que você precisa descer ao nível da compreensão daquela pessoa. É isso que Paulo quis dizer quando ele fala: eu fiz-me grego para ganhar os gregos, fiz-me tolo para ganhar os tolos. Não é? Então, quando ele fala isso, ele tá condescendendo, ele está descendo a níveis muito inferiores àquele que ele já alcançou. Ele está retrocedendo um pouco, mas não é para que ele perca aquilo que ele já alcançou. É para que ele possa puxar para níveis mais elevados aqueles que ainda estão abaixo, aquém daquilo que ele alcançou. Então, condescender com o que é humilde. Condescender com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Meu Deus, quantas vezes a gente está se julgando sábio, não é? E em nós não tem sabedoria nenhuma, não é? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Todos os homens. E essa expressão do versículo 18, irmãos, eu quero enfatizar um pouco aqui. Se possível e quanto depender de vós. Por que eu quero enfatizar essas duas expressões? Porque nem sempre é possível e porque nem sempre depende de nós. O que ele fala depois? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então ele já coloca se possível, porque nem sempre é possível,
E ele coloca quanto depender de vós, porque nem sempre depende só de nós o ter paz com todos os homens. Tem pessoas que não querem ter paz com você. E não há o que você possa fazer para que aquela pessoa tenha paz com você. Você está em paz com ela, compreende isso? Você está bem, para você está tudo bem. Não há problema, não há impedimento, não há quebra na comunhão, nada. Mas aquela pessoa não consegue ter paz com você. Então, é impossível a você promover essa paz. É impossível a você permitir que essa pessoa desfrute dessa paz. É impossível. Então, não depende de você e não é possível. Não é? Existem casais que se divorciam depois de anos casados. Né? Aí se divorciam, todo mundo fica sem entender, meu Deus, mas o que aconteceu? A gente tinha uma impressão que ia tudo bem, né? Certamente houve algum momento em que a paz foi quebrada naquele relacionamento. E por muito que tenha havido um esforço, né, para que a paz fosse mantida, não foi possível. Uma das partes não quis. Então é, se possível, e o quanto depender de vós. Amém? Sim, tem dias que as pessoas mesmo agitam mesmo a alma da gente, né? E aí você tem que comandar. Alma, aquieta, né? Aquieta. O salmista nos ensinou isso, né? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? Há outras circunstâncias, como a Adriana está dizendo aí. Às vezes nós ficamos preocupados, achamos que somos nós. Mas não depende de nós, o outro não quer essa paz. Então, nosso papel é descansar em Deus. Orar por essa pessoa para que ela alcance paz, não é? Para que ela estabeleça paz. Nós devemos ser promotores da paz. Mas enquanto é possível e enquanto depende de nós. Nós devemos ser pacificadores, e bem-aventurados são os pacificadores, né? Mas nem sempre depende de nós e nem sempre é possível. O que nós não vamos deixar é de nos esforçar para que haja paz. Mas quando não for possível e quando não depender de nós, nós precisamos descansar em Deus, não é? Porque você vai amar o próximo como você ama a você mesmo. Então você não vai amar o próximo ao ponto de se machucar para que o outro lá fique bem. Não é isso. Você pode até morrer pelo outro. Isso é altruísmo. E Jesus vai falar em outro momento, você deve amar o outro, o próximo, como eu amei você. Né? E ele amou a ponto de morrer no nosso lugar, a ponto de assumir a nossa dívida, de assumir a nossa culpa. Essa é uma demonstração de amor inigualável. Não é? O próprio apóstolo Paulo aqui durante os nossos estudos de Romanos, ele falou, pode ser que alguém morra por um justo, mas pelo injusto ninguém quer morrer. Então, é altruísmo, né? É amar o outro a ponto de nos entregarmos no lugar dele. Mas, entenda, morrer por outra pessoa é uma condição extrema. Extrema. É uma demonstração de amor extrema, não é? E que nem sempre vai ser necessária, nem sempre vai ser pedida de nós, nem sempre será exigida de nós, né? Mas amar o outro mais do que a mim mesmo, ao ponto de me ferir por causa das dificuldades que o outro tem, né? Tolerar ser ferido, tolerar ser machucado em determinadas situações não tem a ver com o amor de Cristo, não é? Então, nós precisamos ter equilíbrio, sabe, irmãos? Para entender o que Deus de fato quer de nós. Precisamos ter equilíbrio. Pastor Ricardo, boa noite, irmão. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Precisamos ter esse equilíbrio para entender o que Deus quer de nós. Não é? Então, ame o próximo como a ti mesmo. Significa que eu vou amar o próximo tanto quanto eu me amo. Literalmente, não tem interpretação para isso. Né? Então, se eu tenho cuidado com a minha própria vida,
eu terei cuidado com a vida do outro. Eu não farei ao outro o que eu não quero que seja feito contra mim. Não é? Verdade, Adriana, verdade. Eu não farei ao outro o que eu não quero que seja feito contra mim. Isso é amar o outro, não é? Como eu amo a mim mesmo. Agora, eu não vou deixar o outro ficar pisoteando a minha alma, né? E com pés calçados de prego, né? Para fazer da minha alma um hambúrguer. Sabe? Essa interpretação de amor está equivocada, não é? Então, nós vamos ter bastante cuidado, sabe? Dosar esse comportamento nosso para não sairmos para extremos, né? Não ficarmos em extremos. E todo extremo é sempre muito perigoso. Amém? Então, que nós possamos cuidar da nossa alma, que nós possamos ter cuidado com a nossa alma, cuidemos uns dos outros, né? Amemos uns aos outros, né? É isso mesmo, vamos amar. Mas tendo o cuidado de não deteriorar a minha alma. Deus me deu uma alma. E sabe, quando eu comparecer diante de Deus, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, eu terei que comparecer diante de Deus entregando a Ele espírito, alma e corpo íntegros. É minha responsabilidade entregar a minha alma íntegra a Deus. Então, queridos, eu tenho que dizer a você, cuidado com a sua alma, cuide das suas emoções, cuide daquelas feridas que mexem muito com você. Eu estava conversando com a minha esposa e minha filha hoje, à mesa do lanche, agora à tarde, e eu comecei a sentir assim, umas coisas estranhas, umas emoções estranhas assim, na minha alma, quando eu toquei no nome de uma determinada pessoa. Eu falei, engraçado, já é a segunda vez que eu sinto mal falando a respeito dessa pessoa. Eu preciso cuidar disso, eu preciso ver o que é isso. E eu vou ver, eu vou cuidar, eu vou buscar cuidado. Porque eu não posso, vamos supor que fosse aqui eu mencionando o nome do irmão Amilcar. Eu gosto muito de usar o irmão Amilcar porque Deus tem criado assim, um nível de afinidade entre nós desde o princípio, né? Eu começo a live, quando eu clico ao vivo, o irmão Amilcar geralmente é a primeira pessoa a entrar na live. Então isso me causou uma admiração assim, por ele, que tem sido uma bênção. E o que acontece? Eu não posso mencionar o nome do irmão Amilcar e de repente começar a sentir uma coisa ruim assim no meu coração. Nossa, tá me trazendo assim, um sentimento ruim, uma dor assim, nessa região aqui do peito, uma coisa estranha. Se isso acontece, eu preciso me cuidar. Obrigado, irmão Amilcar. É recíproco. Nós amamos a sua vida e a sua casa, viu? Eu preciso me cuidar. Tem alguma coisa errada com a minha alma. Eu não estou suportando ouvir o nome do irmão Amilcar. Eu não estou suportando falar ou ouvir alguém falando a respeito do irmão Amilcar. Não é? Vai, Elvis, na bênção. Deus te abençoe. Daqui a pouco estaremos orando por você, viu? Vai na paz. Então, se isso está acontecendo comigo, irmão, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso que alguém ministre meu coração. Em alguns casos eu preciso de ajuda de um profissional. Às vezes é necessário um terapeuta, não é? E nós precisamos identificar isso, porque, querido, isso não é demônio. Isso são emoções. E as emoções precisam ser tratadas, às vezes com ajuda profissional. Entenda isso, não é? Não é que tem um demônio agindo na minha vida e agora eu não posso ouvir o nome do Amilcar, porque se eu ouço o nome do Amilcar, vem um sentimento ruim, uma dor assim nessa região do peito. Isso não é demônio, são minhas emoções, não é? E de fato, houve situações onde essa pessoa me feriu violentamente. Eu não posso amar essa pessoa mais do que a mim mesmo. Compreende isso? Então eu não vou me expor a um relacionamento com essa pessoa, porque o relacionamento com essa pessoa é extremamente desgastante e doentio para mim. Me causa enfermidade. Você entende isso, irmão? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja compreendendo onde eu quero chegar. E aí, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a não nos vingarmos dos outros. Mas olha o que ele continua dizendo. Mas dai lugar à ira.
Lucas, boa noite. Diogo, boa noite. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Estamos terminando aqui o Romanos capítulo 12, tá? Então, olha o que ele está falando. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Gente, olha que interessante. Dai lugar à ira. O que ele está dizendo? Fique irado, fique muito irado. Não, ele está falando assim, quando você ficar irado, não abafe a ira, não. Não esconda a ira. Não tenta julgar isso para dentro, interiorizar a sua ira. Isso está errado. Você ficou irado, deixa essa ira transparecer, deixa essa ira se manifestar. Não seja violento contra ninguém. Não reaja conforme o nível da ira que está vindo contra você. Ó, esse é o cuidado. Irai-vos e não pequeis. É isso que a palavra de Deus ensina. Então o que ele fala? Dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, tome cuidado com relacionamentos abusivos e prejudiciais, como a Kézia está citando aqui. Tome cuidado com relacionamentos que exigem de você mais do que você está disposto a dar. Tome cuidado com relacionamentos que te adoecem. Sabe? Relacionamentos que estão tirando a sua paz, estão roubando a sua alegria. Isso está sendo prejudicial para você. Então, descubra qual é a razão por que você ainda se submete a esse relacionamento. Você tem medo de ser rejeitado? Se tem um problema de rejeição, é preciso tratar essa rejeição. O Pai já te recebeu do jeito que você é, já te aceitou do jeito que você é. Se Ele é que deveria te aceitar do jeito que você é, Ele que não deveria, na verdade, te aceitar do jeito que você é, Ele te aceita. Você vai ficar preocupado porque um outro ser humano não te aceita, te rejeita? Ora, se esse mundo rejeitou Jesus, por que você acredita que ele vai aceitar você? Nós temos que sair dessa luta que desgasta a nossa alma. Amém? Precisamos sair desse embate contra nós mesmos. Complicado demais quando acontece entre irmãos, verdade. Mas acontece. Não é? E o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a paz. Quanto depender de nós, não é? Nós vamos, quanto depender de nós, se possível for, vamos buscar a paz. Mas se não for possível, e se não depender de nós, não há o que fazer. Vamos orar por essa pessoa, vamos abençoar essa pessoa, porque a dificuldade está nela, não é? A dificuldade está nela. Ela tem essa dificuldade de ter paz comigo, não é? Não sou eu que tenho dificuldade de ter paz com ela. Agora, quando o relacionamento se torna abusivo, e aí você sofre ao mencionar a pessoa, né? Então, olha que coisa terrível. Você precisa de ajuda, né? Então você precisa ir em busca de ajuda. Vá em busca de um conselheiro, de um pastor, né? Se isso não for suficiente, procure ajuda profissional. Profissional, entenda isso. Em alguns casos você precisa da ajuda de um psicólogo. E pode ser que o psicólogo te encaminhe a um psiquiatra. E se ele encaminhar, vá. Entende? Porque existe enfermidade na alma. E eu tenho a responsabilidade de apresentar a minha alma íntegra diante do Senhor. Amém? Então, é uma questão de cuidado. Porque se você não cuida, isso que está na alma vai somatizar e vai se transformar numa enfermidade para o corpo. Não é? Muitos médicos já têm entendido que a falta de perdão traz enfermidades para o corpo, por exemplo. Os cardiologistas afirmam que a falta de perdão prejudica o sistema cardiovascular. Os oncologistas já têm descoberto que a mágoa é a causa de muitos tipos de câncer. Entende isso? A sua alma saudável traz saúde para o seu corpo. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, não vos vingueis, vingança não, mas dê lugar à ira. Você ficou irritado? Então, deixa essa irritação aflorar. Não se preocupe com a questão de vingança. Não pratique violência em nenhum nível, nem com a sua voz, sabe? Não pratique a violência.
né? Se você tem algum escape, né? Obrigado, Ana Amélia, glória a Deus, que bênção, não sabia que você era psicóloga, né? E o psicólogo é um profissional que tem que estar sendo, como eu diria, ele tem que ser alvo de mais respeito da comunidade evangélica, sabe? Eu sou estudante de psicanálise, né? Não estou conseguindo fazer meu curso agora porque o sistema de ensino online está me prejudicando, então eu fiz uma pausa. Mas logo que nós tivermos condição de retomarmos as aulas presenciais, eu quero voltar. Eu estou me formando psicanalista e me pós-graduando, né? Então, eu sou assim, um defensor dos cuidados com a alma. Irmãos, se Deus nos deu espírito, alma e corpo, Ele também atribui a nós o cuidado com o espírito, com a alma e com o corpo. Não é? Somos nós os responsáveis por esse tabernáculo. Deus não é responsável pelo tabernáculo, não. O responsável somos nós. Ele habita o tabernáculo. E se esse tabernáculo estiver limpo, estiver saudável, que prazer Deus terá de estar ali, sabe? Que prazer, será tremendo, não é? Então, em nome de Jesus, cuide da sua alma, sabe? Cuide do espírito, cuide do corpo e cuide da alma. Nos nossos dias tem muita gente preocupada, por exemplo, com as academias, crossfit, tantas modalidades de atividade física, mas tem muito pouca gente se ocupando de cuidar da alma. Nós estamos vivendo um momento diferente agora, que é esse tempo de isolamento social, e tem muita gente sofrendo na alma, sabe? Há pessoas cuja alma estão em frangalhos, gente. Estão muito machucados. Tem pessoas desenvolvendo transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, sabe? Tem muita gente. E a cada dia pipoca mais um caso. Eu lido com pastores, né? Eu tenho um pastor que me liga todos os dias, no mínimo uma vez por dia. No mínimo uma vez por dia. E eu tenho o maior prazer de atender esse irmão, atendo com alegria. Por quê? Porque eu estou percebendo que ele está necessitado, a alma dele está gritando, não é? Está gritando, mas com a graça de Deus, numa conversa que nós temos, às vezes de 1 hora, às vezes de 2 horas, às vezes de 40 minutos, às vezes de 1h30, o tempo pouco importa, mas eu não desligo o telefone se eu não perceber que ele está bem. Né? E assim outros irmãos vão fazendo contatos, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas debilidades, né? Mas em nome de Jesus, como igreja, nós vamos funcionar bem, amém, irmãos? Nós vamos funcionar bem cuidando uns dos outros. E a primeira pessoa que você deve aprender a cuidar de você mesmo, sabe? Aprenda a cuidar de você mesmo. Se você não consegue cuidar de você mesmo, procure ajuda profissional. Você precisa de ajuda. Gente, tem coisas que a gente não dá conta, não é? Então nós precisamos que alguém nos ouça, precisamos que alguém nos ajude a entender algumas razões porque temos determinados comportamentos, sabe? E assim por diante, né? Agora, lembrando sempre, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Então o problema não é com o outro, o problema é comigo. Se eu não consigo lidar com aquela situação, eu preciso saber por que eu não consigo lidar com aquela situação, né? Fico imaginando a irmã Ana Amélia colocando as situações, coitada. Eu digo coitada não dela, mas é triste ver que a igreja tem essa dificuldade de compreender, né, que a saúde integral é um alvo de Deus para nós, né? É um objetivo de Deus para nós. Vida abundante é o que, gente? É vida plena. E vida plena eu terei quando espírito, alma e corpo estiverem plenos. Adianta tratar o corpo e o espírito e abandonar a alma? Não adianta. Adianta tratar o corpo e a alma e não tratar o espírito? Não adianta. Adianta tratar o espírito e a alma e não tratar o corpo? Não. Saúde integral é espírito, alma e corpo. Amém? Então, não te deixes vencer do mal.
mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus! O apóstolo Paulo é riquíssimo, o apóstolo Paulo é maravilhoso, é um homem muito abençoado, foi um homem muito abençoado e até hoje nos acrescenta tanto, né? Nós precisamos saber ler as entrelinhas daquilo que ele escreve, sabe? Nós precisamos saber analisar tudo o que ele está escrevendo para que nós tenhamos saúde espiritual e até emocional, né? Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Amém?